Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que esse texto nos fala? O versículo 16, ele é muito conhecido, de quase todos que leem a Bíblia conhecem esse texto. É o texto-chave, é um dos textos-chaves da Bíblia. Mas o que ele quer realmente nos dizer? O que ele traz para nós? Primeiro que, devido ao pecado da humanidade, a Bíblia fala que todos pecaram, sem exceção, somente Jesus é a exceção. E, diante disso, o salário do pecado é a morte. Então, o que isso quer nos dizer? Que todos estávamos condenados à morte. E o versículo 17 fala isso, Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio aqui para julgar-nos, não, de maneira nenhuma. Já estávamos julgados pelos nossos delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mundo, aqui no versículo 16 e 17, quer dizer pessoas, humanidade. Então, diante dos nossos pecados, todos nós estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. O que nós recebemos mediante ao nosso pecado é a morte. Então, quando Jesus veio, ele não veio para nos julgar, não, de maneira nenhuma. A humanidade já estava julgada. Ele veio para salvar a humanidade. Note, se nós não aceitarmos a Jesus na nossa vida, como o versículo 16 fala, porque Deus amou ao mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, se nós não crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, não o aceitarmos na nossa vida, não recebermos a morte dele em sacrifício ali por nós na cruz, se nós não formos lavados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, então nós estaremos condenados. Não que ele condenou, mas sim condenado pelos nossos pecados. Jesus veio, a morte de Jesus ali na cruz foi para fazer a expiação dos nossos pecados. O que é isso? A justificação dos nossos pecados diante do Pai, diante de Deus. Ele veio para isso. A sua morte ali foi para isso. Portanto, ele não veio condenar, ele veio salvar. Se você não acredita, não quer Jesus na sua vida, é um direito seu. Jesus deu o livre-arbítrio para cada um. O que é o livre-arbítrio? É a escolha de cada um. Mas fique ciente que, devido aos seus pecados, o salário disso é a morte. Jesus veio para nos dar vida, como ele mesmo falou. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando que é salvação somente por meio dele. Ele venceu a vida, ele venceu a morte para nos dar direito à vida. Por isso que ele pode nos garantir a vida eterna, porque ele venceu a morte, ele morreu ali para nos resgatar, para que os nossos pecados fossem justificados, venceu a morte e garante a vida eterna. Não, a vida eterna não é a vida física, é a nossa alma, o nosso espírito passar a eternidade com ele.
Então pense nisso, tome a sua decisão. Saiba que Jesus não veio aqui para te julgar de maneira nenhuma, porque os nossos pecados nos julgam à morte, mas ele veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Então, reconheça isso e aceite Jesus na sua vida. Pense sobre isso e tome a sua decisão, porque a escolha é sua. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.